a gente vai dar um pulo aqui para o Ocidente. Eu me diverti aqui caçando algumas imagens, porque a gente vai ter a questão da Kundalini e tudo em símbolos na mitologia. Então, depois eu vou voltar para esse slide aqui, que eu peguei uns trechos que cita ele. Fechando o lado oriental, vamos entrar no Ocidente ainda hoje. O Bruno traduziu, ele é o tradutor desse texto aqui, do Geoffrey Hodgson, é um teósofo, Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial. Acho um bom autor, gosto muito dos estudos dele. Então, eu trouxe 3 slides dele para vocês. Agora a gente vai falar um pouco da questão de como isso leva ao assunto da Kundalini, do fogo serpentino, e que é muito mal tratado por aí, na minha opinião. Então, o Hodgson vai falar das forças internas que despertam no ser humano, né? E o despertar bem-sucedido dessas forças pelo ser humano e seu completo domínio pela vontade é retratado em alegorias, como a do bebê Hércules, destruindo as 2 serpentes que o atacaram em seu berço, segurando uma em cada mão. Eu peguei do desenho animado da Disney, que o Hércules vencendo as serpentes, igual o príncipe do hino da pérola tem que vencer a serpente para pegar a pérola, né? Então, há uma serpente que é associada a um aspecto negativo, é um desafio numa jornada espiritual, né? Esse livro do Hodgson, ele vai pegar essas mitologias mais ocidentais e explicar elas no ponto de vista dele, à luz da sabedoria da Gupta Vidya, né? Da teosofia, da questão espiritual. Ele vai comentar como a infância e o início da juventude eram frequentemente usados para representar as qualidades ideais de simplicidade e pureza pré-púrpure reassumida. Essas são características necessárias para o candidato à iniciação ser bem-sucedido. Então, assim, a gente tem 2 questões aqui. A questão da infância, que Jesus vai falar como nascer de novo, as criancinhas que vão herdar o reino, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, a iniciação de Lázaro, como aquele que morreu e é renascido pelo hierofante, pelo mestre. Então, essa questão do renascimento é a gente deixar de ser, na linguagem gnóstica, tá? A gente deixar de ser filho de mulher e passar a ser filhos de Zoe, ou a vida, ou filhos do espírito. Então, na linguagem dos textos gnósticos que vocês vão ler e vão encontrar, tem essa diferença, né, o feminino representando a matéria e o feminino representando o útero universal da sabedoria divina. Então, enquanto a gente é filho da matéria, a gente é filho de mulher. E quando a gente se torna filho do espírito, a gente é um renascido. Então, essa questão da infância vai sempre remeter, vocês já estão careca de saber, à iniciação espiritual. Então, a gente tem um bebê Hércules destruindo as 2 serpentes que atacam ele em seu berço de nascimento. Então, ele ainda está nessa jornada, né? E tem a questão da pureza, né? De ser puro como uma criancinha, é isso. Daí que a gente fica aqui no mito bíblico, né? De que Herodes mandou matar as criancinhas, né? Imagina que um rei ia sair matando as crianças da população. Isso não faz o menor sentido. As criancinhas são aqueles iniciados, aqueles esotéricos, aqueles que estavam atrapalhando a ortodoxia, né? São os que tiveram um renascimento espiritual, no meu entendimento. Essas são as características necessárias para o candidato à iniciação ser bem-sucedido. A pureza, a simplicidade, esse renascimento espiritual, que é o abandono de si mesmo também no sentido egóico, né? Como já indicado, o controle desse poder é muito mais direto e precisamente retratado pelo cajado de Hermes, conhecido como caduceu, que vocês também já ouviram falar, tenho certeza, do caduceu de Hermes, né? Que vai mostrar a serpente, né? As 2 serpentes. A natureza potencialmente destrutiva do fogo serpentino, particularmente quando despertado prematuramente pelo yoga, na ausência de um instrutor qualificado ou hiperativo em uma pessoa dominada pela luxúria, é a principal razão para velar as formas dos símbolos e alegorias desse conhecimento nas escrituras mundiais e mitos. O dano pode, entretanto, ser tanto intelectual como físico, simbolizado por monstros como Cerbero, a hidra de Lerna e a medusa de Górgona. A medusa com cobras no lugar de cabelo, decapitada por Perseu sob orientação de Atena. Então, o que o Hodgson está dizendo aqui?
que existe um fogo serpentino, né, que a gente sabe que tem no caduceu de Hermes, a serpente do deserto de Moisés e vários outros símbolos ao longo das tradições no mundo, né? Mas que, se esse despertar da Kundalini é feito prematuramente, e sim, tem como fazer, tá? Porque eu já vi umas coisas do tipo, você despertou é porque estava na hora. Não, tem como você forçar. Por isso que a magia pode ser usada para bem ou para mal. Se é despertado prematuramente, sem um instrutor qualificado, daí que Tantra é linhagem de contínuo, de uma tradição guru-discípulo, porque precisa de um instrutor qualificado, não é uma coisa que a gente se auto-inicia, né? Então, na ausência de um instrutor despertado prematuramente, com práticas, a Blavatsky vai criticar bastante a Hatha Yoga só como exercício, né? Eu já pratiquei Hatha Yoga, gosto muito, me senti muito bem, não tenho nada contra, tá? Não tô falando mal, mas na questão da gente fazer práticas forçadas sem ter uma prática de vida diária, de meditação ou um caminhar espiritual condizente com os exercícios que a gente está fazendo com o corpo, porque aí gera uma dissonância cognitiva na gente, né? Então, práticas forçadas sem um instrutor, ou se esse fogo serpentino está hiperativo numa pessoa que está dominada pela luxúria, e aí eu vou dizer uma coisa que para alguns pode ser polêmico, para outros nem tanto, você pode fazer práticas sexuais e não ejacular e estar totalmente dominado pela luxúria. Se você quer fazer todo dia, como orientam por aí em escolas da mão esquerda, de magia negra, e você acorda e dorme pensando nisso e acha que isso é a sua prática espiritual, você está com a cabeça só no sexo, você está dominado pela luxúria, mas você está arranjando uma desculpa espiritual para continuar sendo dominado. Você está, na verdade, mais enfiado no samsara do que nunca. Então, se você está com o fogo serpentino hiperativo, porque você está dominado pelo fogo de Aldabaoth, tudo isso é o motivo desses assuntos esotéricos serem simbólicos, serem velados e serem reservados apenas para os praticantes preparados. E por isso devia ser sempre secreto, só que caiu no mundo e a gente tem que agora falar nisso. E aí o Hodgson vai dizer, o dano pode, entretanto, ser intelectual ou físico. Então, a gente vai ter danos nos nossos canais, né? Eu que atendi muitas pessoas com acupuntura, eu vi esses danos. Eu vi na prática os efeitos de uso de substâncias inadequadas, de práticas inadequadas. A gente via pelo pulso da pessoa, pela língua da pessoa, pelos sintomas psíquicos e físicos que ela apresentava, danos. Danos no corpo espiritual, no corpo astral, no corpo etérico da pessoa, no emocional e no físico. Porque mexe com coisas muito fortes, que se a gente não tem os canais purificados, só espalha o que há de ruim. E aí a gente vira, né, a medusa. Ainda aqui no Hodgson. A capacidade da cabeça maligna da medusa de petrificar aqueles que lançavam inteiramente seu olhar sobre ela pode ser interpretada como uma representação da condição de todos os que deliberadamente despertam a Kundalini com a intenção de usá-la para qualquer um dos seguintes propósitos. Então, se o seu propósito é os seguintes, então você vai se petrificar. Gratificação do orgulho pessoal, dominação intelectual dos outros, a cabeça coberta de cobras, aprofundamento ilícito em alguns dos segredos da natureza, mau uso do poder da Kundalini na sexualidade excessiva ou em formas sombrias de magia. Ou seja, não é só hipersexualidade, mas existem formas de não praticar ejaculação, por exemplo, e isso ser magia negra. Saibam disso. Fitar a cabeça para obter conhecimento apenas para si mesmo, doutrina do olho, ele está citando a voz do silêncio, em vez de aumentar a capacidade de ajudar e curar, doutrina do coração, motivação altruísta, que aí os lamas budistas vão dizer, não pode praticar o tantra se você não tem motivação compassiva, se você não compreende a natureza do seu eu e da realidade que você vive, né? Vai fazer mais mal do que bem. É experimentar uma perda completa do idealismo espiritual e se tornar uma pessoa em mera busca de poder restrito à consciência física, apenas perseguindo objetivos materiais.
Então, se a motivação, ainda que, porque eu já vi muito também, assim, a gente dá para o nosso consciente uma desculpa de que, não, eu estou buscando ser uma pessoa melhor, eu estou buscando a espiritualidade, aquele papo que o pessoal chama de woke hoje em dia, né? Não, eu quero ser desperto, eu quero conhecer as leis do universo, eu li o Kaibalho, né? Aquela coisa assim meio plastificada. A gente cria desculpas para o nosso consciente, mas se a motivação de trás é dominar as outras pessoas, se aparecer, receber aplauso, virar líder de alguma coisa, gratificar o orgulho pessoal, ter algo descontrolado ligado à sexualidade, né? Ou querer simplesmente poder, porque a maioria das escolas de magia, se elas não estão ligadas à magia da luz e a uma linhagem espiritual, que busca a sabedoria e a compaixão, elas são escolas em busca de poder. E o poder vira sempre o poder pessoal. Então, é uma grande inflação do ego que te leva a um karma terrível no futuro. E aí é o que o Hodgson está dizendo. A força da Kundalini, ela não é nem boa nem má, é uma força. Mas se você está com essa motivação de trás, você vai, na verdade, se petrificar, você vai se tornar mais ilíaco, você vai se tornar mais pedra, mais denso, mais mundano, mais materialista, porque o seu objetivo está no ego e está nos objetivos materiais. Você não teve sabedoria para perceber a furada que você está se metendo. Simbolicamente, envolve-se no ato de fitar, olhar para a cabeça da medusa, equivale, portanto, a ser transformado em pedra ou tornar-se espiritualmente petrificado. As pessoas passam a ficar totalmente presas à Terra, em suas naturezas mortais e externas. O caduceu de Mercúrio, que é esse aqui, por outro lado, com seu perfeito equilíbrio e harmonia entre três correntes componentes de energia, né, Ida, Pingala e Sushumna, né, o Yin, o Yang e o Tao, que é a harmonia, o caminho do Tao é o caminho da harmonia, e o poder possuído por Hermes, o detentor do cajado, representam inteiramente as capacidades resultantes do fogo serpentino, quando despertado no ser humano purificado, que passou pelos primeiros estágios do Tantra, pelo batismo da água, do fogo, tá? Fez todo o dever de casa, servindo de forma sacrificial, altruísta, é o iniciado, um Deus, um Hermes de fato. A gente pode aqui relacionar o Hermes um pouco com o Mercúrio, né? Hermes Mercúrio, Hermes Trismegistus, o pastor de almas, o Logos, esse poder espiritual, essa vontade com V maiúsculo, que não é um desejo para si mesmo ou para o mundo, mas uma vontade espiritual, né? É o seja feita a vossa vontade do Pai Nosso. É que o Logos possa agir através de mim com o poder divino, em busca da sabedoria, de forma altruísta em relação ao mundo, despertando o Deus interno que está em mim, harmonizado, onde dois se tornam um. Né? O Caduceu, ele mostra esse caminho de união espiritual. E aí a gente tem um despertar verdadeiro dessa força. Então, a gente sempre tem que olhar para o nosso objetivo ao buscar um assunto ou uma prática ou um grupo. O pessoal me acha meio exagerado, mas quem avisa amigo é. O tesouro, a sabedoria espiritual, da qual as maçãs douradas e o velocino de ouro são símbolos, pode ser obtido pelos efeitos estimulantes e sensibilizantes produzidos por uma medida suficiente do fogo criativo, sublimado e controlado. Então, ele é sublimado. Essa palavra aqui é importante, né? Teve que ser apropriadamente guardado por répteis perigosos, tais como cobras ou dragões. Então, não é uma coisa que a gente faz assim com levianidade, por curiosidade, porque nos disseram que tem que ser assim, ou porque, né? Porque a gente quer se mostrar. Estou sendo chato, eu sei, mas eu concordo muito com o Rod. Então, é por isso que ele está sempre sendo guardado. É um tesouro guardado por cobras e dragões, como é posteriormente sugerido de forma mais completa, os acidentes e tragédias que se abateram sobre a tripulação do navio Argo descrevem alegoricamente os perigos que ameaçam aqueles que imprudentemente, por motivos egoístas, por exemplo,
e sem a devida preparação, por isso o Tantra é preparatório, tem um caminho preparatório, né? Procuram por meios ocultos obter a sabedoria secreta e o poder pessoal que essa posse confere. Aqui é o navio Argo, que é atacado pelas serpentes marinhas, né? A guarda de tais tesouros por terríveis serpentes pode, portanto, ser vista como uma alusão adicional aos perigos, quando o poder da Kundalini é mal utilizado, e às vantagens, quando controlado e corretamente usado, sob a direção de um adepto de Atena. Atena, a sabedoria. E essa Atena que eu pus aqui, ela tem asas, ela tem uma coroa, igual os lamas tibetanos têm aquele gorro pontudo, amarelo, né? Ela também tem aí um elmo, e tem a águia, que os gnósticos vão associar ao Cristo, a águia em cima da árvore da vida. Então, é uma deidade de sabedoria, né? Então, um adepto da sabedoria, um mestre iniciado, ele conduz um discípulo preparado, purificado, que fez as práticas preparatórias pelos bons motivos e está buscando a sabedoria, esse sim pode encontrar um tesouro. E aí o Hodgson cita, em A Doutrina Secreta, Blavatsky escreve o seguinte: deve-se invocar esse divino e grande nome apenas em casos de absoluta necessidade e quando se sente absolutamente puro e irrepreensível. Não é assim na fórmula da magia negra. Ela está dizendo você só deve colocar a sua prática, invocar, entre aspas, a Kundalini, se você está absolutamente puro e irrepreensível. Do contrário, você está fazendo magia negra. E aí, uma citação da Blavatsky num texto Escritos Esotéricos dela, que é para o grupo interno dela. Após o físico, segue-se o psíquico, o espiritual e os planos divinos. Ela está falando dos vários planos de manifestação do ser e da realidade, na visão que ela traz. O plano que será alcançado depende da intensidade do pensamento e da pureza e sublimidade da aspiração. Aqui é a motivação. Apenas faça essa experiência após ter fechado as portas para toda preocupação, perturbação e pensamento mundano. Tem preocupação com o ego? Não faça nada. Tem pensamento mundano? Não faça nada. Está ainda muito apegado, cheio de desejo, com mágoa e coisa mal resolvida na vida? Não faça nada. É simples. Não é para pôr medo, é para ter responsabilidade, né? A vontade e o desejo, diz a Blavatsky, são os aspectos superior e inferior da mesma força. E vejam, a mesma força, igual a gente viu lá no Tantra. São as mesmas forças, só que a questão é como a gente vai abordar elas. A vontade e o desejo, então, a vontade é superior e o desejo é inferior. A gente tem que transmutar o orgulho mundano no orgulho divino, o desejo pelas coisas do mundo pelo desejo de libertar a todos os seres. É a mesma energia, porque são energias em nós, né? Portanto, é de extrema importância a pureza dos canais, pois se eles se contaminarem os ares vitais energizados pela vontade, a magia negra será o resultado. Esse é o motivo das relações sexuais serem proibidas no ocultismo prático. Então, em algumas escolas iniciáticas, em certo nível do Shela e do iniciado, é proibida a prática. Mas é uma escolha. A circulação é estabelecida de Sushumna, que é o central, e de Pingala. Pelo canal central, flui para todo o corpo. O ser humano é uma árvore, ele possui em si um macrocosmo e um microcosmo. Assim, a árvore é usada como símbolo. A Kundalini pode tanto facilmente destruir como proteger. O iniciante ignorante pode acabar matando a si mesmo ou ficando louco. A Kundalini é uma consequência natural do trabalho da tríade superior. Se vocês tiverem sensações abaixo do coração, parem a prática imediatamente. Ela está orientando os 12 mesmo, os 12 alunos que estudaram com ela no fim da vida dela. Então, a gente busca a sabedoria e o desenvolvimento interior das energias é uma consequência natural da nossa busca sincera no caminho espiritual. Se a gente faz com outra motivação, de outra forma, e forçando, a gente vai cair na magia negra, porque é algo que tanto pode proteger e elevar a consciência e trazer intuição, e sim poderes, mas o objetivo não são os poderes, como pode destruir. E destrói mesmo.
porque a gente fica sabendo dos casos, a gente vê os relatos e a gente vê na prática por aí, né? As pessoas ficam loucas, ficam perturbadas, se acham grandiosas, começam a dizer que são o novo Cristo, né? Que são um arcanjo que se transformou em ser humano, começa a inventar mentira, começa a querer ser idolatrado, ou fica completamente descontrolado. A coisa mais comum que tem é virar abusador sexual, porque descontrola tudo e a pessoa perde o controle da sua sexualidade e da sua psique. É muito triste. Então, eu acho que os avisos que esses autores trazem, e eu concordo, são muito válidos para a nossa prática. Mas vocês encontram por aí relato de abuso. Coisa muito triste. Desde João de Deus, Osho, Shogyan Trungpa, para toda essa galera aí da moda, abuso sexual, relato de denúncia, e assim por diante. Por quê? Resolveu mexer com o que não devia, trabalhou com as energias, forçou com os objetivos errados, querendo ser idolatrado, querendo ser um mestre. Quando o eu está querendo alguma coisa, você vai para o efeito oposto. Bom, e aí um outro livro do Hodgson, ele tem capítulos longos sobre Kundalini, inclusive ele fala dos aspectos positivos, tá? Fala como vai abrindo os canais e a gente começa a ter uma percepção melhor da realidade, a intuição flui melhor, a clarividência, etc, etc. Mas, aqui foi a foto que eu tirei do livro. No entanto, quando se deseja liberar a consciência do corpo e desenvolver poderes ocultos, né, ele está falando de como tudo isso pode acontecer, como uma consequência natural de um buscador, né? Mas quando a gente deseja desenvolver os poderes, como a clarividência, a intuição, é necessário que as camadas mais profundas que formam a alma da Kundalini física sejam despertadas e ativadas. Essa é a Kundalini de cada um dos planos e cada um dos corpos, 7 ao todo, com o físico como a camada mais externa. Para fazer isso, o aspirante deve pensar sobre essas forças e ter um conceito claro a seu respeito, compreendendo e percebendo inteiramente os efeitos e perigos desastrosos de seu despertar prematuro. A menos que haja um sênior da vida oculta, ou seja, um adepto, sempre presente e supervisionando os processos do seu despertar e elevação dentro do corpo. Em todas as formas de meditação das escolas arianas de ocultismo branco, na questão magia da luz, né, existe uma regra dada ao aspirante que nunca deve ser desobedecida, que é nada abaixo do coração. Que foi o que a Blavatsky disse aqui, né? Se tiver sensação abaixo do coração, pare. Sem ganância, sem ambição espiritual, né? É ganância mesmo, né? Calma, perseverança, calma e constância, e purificação. Se sentir algo abaixo do coração, pare a prática. Nunca medite ou visualize qualquer força ou centro abaixo do coração. São grandes os perigos para aqueles que o fazem, que a perda da razão e excessos sexuais são somente 2 dos muitos perigos que poderiam ser enumerados. Pessoas que ficam descontroladas, às vezes em surtos psicóticos, com problemas psiquiátricos e descontroles na vida, né, no geral. A Blavatsky vai falar da tríade superior e da tríade inferior, né? A tríade superior, ela se divide justamente do coração para cima. Então, a gente tem 3 chakras abaixo, 3 acima e o 7º, né? Então, os 3 de baixo, eles vão fazer a energia se condensar ali e reforçar esse aspecto ílico de Kama Manas, né? Então, a união espiritual, ela ocorre sempre na câmara do coração. Os Rosa Cruzes vão enfatizar muito isso. A rosa, ela se abre no coração. Portanto, práticas que estimulam a gente trabalhar o chakra básico não são práticas que vão te levar a um despertar de sabedoria saudável, nessa visão aqui do Tantra da mão direita. E aí a gente tem essa imagem aqui do Cerberus, eu não sei falar esses nomes direito, que é esse cão de 3 cabeças, né? São a tríade superior e a tríade inferior. Tô cogitando aqui junto com vocês em voz alta. Que ele tem um rabo que é uma serpente,
E ele é o quê? Ele é o cachorro do Hades, que é o guardião dos infernos. Então, essa tríade inferior, com o rabo de serpente, é o que guarda o inferno junto com Hades. Na mitologia gnóstica, a gente vai ter o Tártaro e o mais escuro da sombra da profundeza do caos. Quem está guardando a último nível da árvore da morte, lá nas Clifó? Samael. O Yaldabaoth, esse aspecto sombrio do desejo e da materialidade mundana, ele é o guardião do inferno, em uma certa interpretação de alguns textos gnósticos. E aí, quando eu vi aqui essas três cabeças, o rabo de cobra, pensei na tríade, lendo essas coisas, vim refletir em voz alta junto com vocês. Será que não tem relação isso que ela está falando? A questão de ser 3 para baixo, 3 para cima, né? Então, coração, a prática espiritual, a alma que se une ao espírito é daqui para cima. Vamos parar um pouco por aqui. Aí, se alguém quiser, Bruno, quer complementar alguma coisa que eu esqueci? Olá, acho que não, eu acho que o que dá para complementar, né, é muito essa contribuição que você trouxe da literatura teosófica, né, a Blavatsky, o Hodgson, o Subahal, que você vai trazer na próxima reunião. Como que essa literatura, ela nos dá muitos esclarecimentos que se perderam às vezes em outras literaturas e outras tradições devido às várias distorções que essas outras tradições sofreram, né, as várias manipulações que essas outras tradições sofreram ao longo da história. Então, às vezes pode ter muita gente que não gosta muito, né, de Blavatsky, Subahal, etc., dessa literatura chamada de teosófica, mas é realmente uma literatura que, se bem lida, né, e se tiver coerente com a literatura original, com aquilo que Blavatsky trouxe, com aquilo que está nas cartas dos Mahatmas, é uma literatura que ajuda a pessoa que estuda qualquer uma dessas tradições, seja o budismo, seja o gnosticismo, ajuda a pessoa a não cair em armadilhas. Porque hoje, até essa questão do Tantra distorcido, que você pontuou bastante, né, hoje nas reuniões anteriores, mesmo em escolas budistas que teoricamente rechaçaram esse tipo de prática, hoje em dia a gente já vê que nem sempre as pessoas têm muita clareza sobre essas questões nessas escolas. E para o gnosticismo, claro, é essencial para as pessoas não acharem que haverá uma câmara nupcial de verdade, né? Uma câmara nupcial física, mas que a câmara nupcial está no nosso coração, quando Budi e Aí Atman é se com o encontram. casamento de cada um, se for casado, se tiver namorado, se for solteiro, aí é a vida pessoal de cada um, né? Não tem... Realmente você realizar essa câmara nupcial, essa união, essa consumação que o Tantra fala também dentro de si, é realmente aquele estágio em que a pessoa, quando isso é realizado de fato, né, essa união entre a alma e o espírito, entre a Sofia e o Cristo, esse casamento, aí a pessoa alcançou o nível de Jesus. Então, É. acho que estamos longe disso ainda. Por isso que a gente entra também na questão de Jesus e Madalena, que a gente vê que não é que seja... Não é que seja errado, né? Eu sou casado, eu não acho errado. Mas, assim, é como o Bruno falou, quando a gente tem uma motivação altruísta de se colocar a serviço da humanidade, a gente já superou muita coisa. A gente já... Não é que a gente está se privando de viver uma vida normal, a gente já viveu várias vezes. A gente já superou isso, a gente já não tem... É um desapego natural, não é uma rejeição, é um desapego. E a gente vê, assim, Madalena como companheira espiritual de Jesus, como grande discípula de Jesus, né? A gente tem os estudos aqui de Madalena lá no canal, e é engraçado que alguns desses grupos de tantrismo, né? Nem é tantra, nem gosto de chamar de tantra porque não é tantra, no meu entendimento, desse tantrismo distorcido, de mão esquerda, literalista, alguns, inclusive, vão se apoiar, né, na Blavatsky, por exemplo. A mestra Blavatsky, aí vão ficar falando bem dela, mas quando vai ver o que ela fala, é o oposto do que eles estão dizendo. Quando a gente vai conhecer. Eu trouxe um pouco aqui da Blavatsky e do Hodgson, porque eu acho que, como disse o Bruno, corrobora o que o budismo também fala. A parte do Tantra budista está em coerência, está alinhado
com que a Blavatsky vai falar, e aí agora a gente vê nos Rosacruzes, na alquimia e nos gnósticos. Então, há uma forma de enxergar que é a que eu acho coerente, né? Que leva a uma interpretação simbólica. E a gente vê que a Blavatsky, por exemplo, ela não era casada. E os místicos medievais que descrevem coisas não eram casados. E os discípulos de Jesus, alguns talvez fossem casados, outros não. Então, mas quando eu escuto coisas do tipo, você só vai se iluminar se você fizer sexo com outra mulher ou com outro homem, no caso homem e mulher, e porque tem que fazer assim para despertar a Kundalini, para ter poder. A motivação está errada, a interpretação literalista, e está ignorando os próprios mestres que estão se apoiando, os lamas budistas que desenvolveram e passaram adiante essa metodologia e essa tradição, a própria Blavatsky e tantos outros, né? Então, cadê a coerência? É isso que eu fico pensando, né? É uma incoerência. Então, a gente conhecer um pouco o que eles dizem e as tradições nos ajuda a fazer a nossa própria escolha do que a gente acha que é coerente para a nossa vida espiritual, nossa busca, nossa prática. Na semana que vem ficam esses 3 slides do Subahal, que é um vedantino, que era amigo da Blavatsky, mas discordava dela, inclusive em alguns pontos, né? Mas enfim, então esses 3 slides do Subahal, e aí eu trouxe uma imagem da alquimia, e aí eu queria saber se interessa para vocês eu fazer um paralelo rápido com a acupuntura de novo. Não vou repetir o que a gente já fez no outro estudo ano passado, tem o vídeo lá, mas vai se falar muito na alquimia da água e do fogo. Aí que inventam, eu recebi dia desses um comentário raivoso lá no meu Facebook. Você é uma teórica intelectualoide que só lê livro e nunca praticou a alquimia da água e do fogo. Bom, é sua opinião. Tudo bem. Mas aí tem a questão da água e do fogo. E na medicina chinesa, e aí tem a água e o fogo no coração, que é a união de 2 meridianos de acupuntura, que é o meridiano do rim e o meridiano do coração. E há um canal descrito na medicina tradicional chinesa que une esses 2 meridianos, que é justamente esses 2 elementos. Então, a gente vai ver consequências físicas, e como eu disse nos pacientes que eu atendi, né, quando eu comentei essa parte, consequências físicas da gente desconectar esses 2 meridianos, água e fogo, que é desconectar alto e baixo, as consequências para a mente, as consequências para a sexualidade, tem tudo a ver com a nossa vida, com as questões físicas e emocionais. Numa visão até mais materialista da acupuntura, essa desconexão. Ou a repressão também, né? Quando a gente fica concentrando energia lá embaixo, achando que isso vai fazer despertar alguma coisa, mas a gente não tem prática espiritual, aí você gera outros transtornos sexuais na sua vida. Isso é descrito na literatura da medicina chinesa mesmo. Então, assim, posso trazer brevemente só algumas explicações sobre o que acontece quando um tem excesso ou outro tem deficiência, que a acupuntura trabalha assim, com excessos e deficiências. Ou não, se vocês acharem que é chato e não interessa, também não trago. E aí, como vocês viram, o 4º slide, a gente volta finalmente para os gnósticos. Estou prometendo os gnósticos há 1 mês já. Estou com saudade deles. É isso, gente. Obrigada. Eu vou parar de falar mesmo.